Bom dia a todos, é um gosto estar aqui convosco. Antes de mais, agradecer à FAI, na pessoa do Paulo, pelo simpático convite para estar aqui a partilhar a nossa visão. O desafio que foi colocado fala sobre tecnologia. Vamos tentar focar o tema numa ótica de que há realmente novas tecnologias digitais altamente disruptivas, como sabemos, cada vez mais maduras. A questão é saber como é que essas tecnologias estão a ser usadas para transformar as empresas e os negócios e criar valor. Portanto, eu acho que esse é talvez o pano de fundo que temos para apresentar. Também com esta tónica de que há coisas que estão já a acontecer, há coisas que vão acontecer num futuro próximo e tentar avaliar onde é que nós estamos e que desafios se antecipam nos próximos tempos nesta jornada de potenciar tecnologias disruptivas e digitais ao serviço dos negócios, ok? Portanto, este é um pouco o pano de fundo. Brevemente, penso que é claro, acho que não vou voltar a falar-vos sobre o quanto as empresas nativas digitais são hoje aquelas que mais têm cotação bolsista, aquelas que mais realmente criam valor e são reconhecidas como tal. Mas também é verdade, e portanto que foram capazes de inventar novos negócios de base digital, mas também é verdade que as empresas ditas tradicionais, que hoje já não podem mais ser, porque se querem competir à escala global, e aqui foi referido esse paradigma, e também competir com nativos digitais, obviamente elas próprias também têm que tentar ousar criar novos negócios de base digital e transformar, recriar, reinventar a forma como se relacionam com os clientes e operam internamente, potenciando o paradigma digital. Portanto, claramente, estamos a falar de algo que é disruptivo na forma como se gera uma empresa, gera um negócio e se criam novos negócios. E as questões de fundo que vamos tentar adressar em função da introdução que fiz são três, basicamente. Primeiro, qual é o nível de maturidade que vemos das empresas na transformação digital potenciando estas tecnologias disruptivas? Segundo, onde é que as empresas estão a investir e qual é que é o retorno que esperam deste investimento? E o terceiro, também muito importante, porque eu acho que pode ser uma fonte de inspiração para aqueles que se sentem que não estão a entregar o valor ou conseguir os resultados que esperariam, é o que é que nós vemos que são os fatores de sucesso para se conseguir retirar o máximo deste tipo de transformação. E vou percorrer o documento relativamente curto em que eu vou tentar responder a estas questões. E vou responder, como sempre, com o conhecimento empírico de uma empresa como a Accenture, de consultoria, que tem uma interação local e global com vários clientes, mas também, como tudo na vida, e se o paradigma digital é um paradigma de dados, também não fazia sentido não usarmos dados como base naquilo que estamos aqui a comentar. E fizemos um research, um survey bastante extensivo. Podem ver empresas em todo o mundo, um foco na Europa, mas com presença nos Estados Unidos, América Latina e Ásia Pacífica. 900 executivos, é bastante representativo, uma amostra bastante representativa também a nível da participação. Vários setores, portanto, para garantir, porque há setores, como sabem, que têm diferenças. Portanto, o que vamos ver aqui são tendências, que obviamente depois cada uma das áreas e setores tem que aprofundar e ver as especificidades. Mas há indicações gerais que pensamos que são muito, muito interessantes. E empresas que, em boa verdade, à escala global, são empresas relevantes para a dimensão de Portugal. Portanto, é preciso fazer este disclaimer. Foi aqui também referido, Portugal tem um tecido empresarial ainda muito assente em micro e pequenas empresas. Nós acreditamos muito, pelo que foi falado, porque o principal valor acrescentado de um país gera-se em grandes empresas, apesar de às vezes nem sempre parecer isso nos mídias, parece quase que as grandes empresas são um problema, são um conjunto de malfeitores e as pequenas empresas sim é que são parte da solução. Não é verdade. Os factos demonstram que isso não é verdade. O desígnio de uma PME deve ser subir para uma grande empresa e, portanto, pareceu-nos aqui importante trazer, também porque é esse o ADN de colaboração com os clientes em geral, o que é que as grandes empresas de várias dimensões, algumas muito comparáveis com a realidade de Portugal, em volume de negócios e em número de empregados, dizem sobre este tema. E então, em síntese, indo a cada uma das três perguntas, começando pela primeira, que é o nível de maturidade. Para avaliar o nível de maturidade da transformação digital, potenciando novas tecnologias, ainda que isso seja um tema de negócio e de transformação das empresas, é preciso ter isso, sim, é sempre claro,
Há três grandes áreas, talvez, de atuação. Uma muito relacionada com criar novos negócios, criar novos produtos e serviços, potenciando o paradigma digital e também, e muito importante, a agilidade com que se lançam novos produtos, novos serviços, se recolhe feedback dos clientes e, com base nisso, se melhoram os produtos, se melhoram os serviços, se decidem descontinuar produtos e serviços. Portanto, são dois temas que têm muito a ver com eu ser capaz de entender as necessidades dos clientes, acrescentar mais valor na minha oferta, ser capaz de lançar rapidamente no mercado e aprender com o feedback da sua atração, tomando decisões ágeis e rápidas de mudança dessa mesma oferta. Portanto, relação com o mercado, relação com os clientes e, no limite, lançamento de novos negócios. Depois, há aqui três temas, são três temas muito têm a ver com a forma como a empresa opera internamente. De uma forma muito sintética, se divide em três temas. Primeiro, o quanto eu sou capaz de gerir os meus ativos de uma forma inteligente, através de tudo o que tem a ver com ter visibilidade real-time sobre o que está a acontecer e, eventualmente, conseguir atuar remotamente sobre esses mesmos ativos e, com isso, melhorar a eficácia e a eficiência da minha atividade. Depois, obviamente, dar às pessoas que estão na parte operativa todas as ferramentas e capacidades para fazerem melhor o seu trabalho, para terem a informação no momento certo, no local certo, para complementar o seu conhecimento daquilo que precisam de fazer, e isso é um foco muito importante. Dar o que nós chamamos superpoderes às pessoas através da tecnologia que está disponível no lugar certo. E, finalmente, ter uma visão cada vez mais preditiva daquilo que é gerir uma empresa, antecipar o que é que vai acontecer e tomar decisões preditivas de qual é que é a workforce que preciso, onde é que ela tem que estar e, sobretudo, como é que eu faço uma gestão também dos ativos de forma preditiva para otimizar o seu funcionamento, o seu output versus o custo que tem que ter para manter a funcionar. Portanto, isto é uma questão muito interna. Gerir ativos de uma forma inteligente, com pessoas altamente potenciadas para a tecnologia e de uma forma muito mais inteligente em termos preditivos. Last but not least, dois enablers fundamentais que hoje não podem estar dissociados da transformação digital com novas tecnologias. Isto não é um tema tecnológico, apesar que o grande driver foi o aparecimento de novas tecnologias muito disruptivas e maduras em simultâneo potenciadas pela cloud, mas é muito mais do que isso. E há dois temas fundamentais. Um é estas novas tecnologias, do ponto de vista mais de desenvolvimento tecnológico, desde logo permitem, pela sua características de arquitetura e de concepção de software, ser muito mais ágil e flexível na forma como se evoluem e desenvolvem soluções. E o que se pretende sempre é alargar este conceito para as organizações, que elas próprias se organizam de forma diferente, em grupos orientados a produtos, leia-se, objetivos e resultados que criam valor, em que se trazem equipas multidisciplinares e em que são capazes, muito mais rapidamente, em elas próprias, sentir aquilo que são os desafios, capturar as oportunidades e trabalhar em conjunto para um fim comum. Portanto, no fundo, é alargar o espectro de onde partiu o Agile em tecnologia à forma global como a empresa trabalha, que permitirá à empresa ter muito mais sucesso neste mundo tão volátil onde vivemos. Mais do que definir grandes planos estratégicos, é importante esta flexibilidade de ajustar àquilo que está acontecendo em cada momento. E, last but not least, a parte de sustentabilidade. A parte de sustentabilidade, foi uma conclusão do survey, está a crescer enormemente de importância. O compromisso com o net zero está claro. E está claro, temos que ser assertivos, não é só porque é uma coisa que é bem fazer, é porque é fundamental fazer. Se nós virmos, hoje em dia, o talento procura empresas que demonstrem que aplicam as práticas de ESG a sério, com o propósito de defender realmente o planeta também, as pessoas, o planeta. Obviamente, sem lucro nada se faz, mas é esta trilogia que é mágica. E, portanto, os investidores procuram negócios sustentáveis e os clientes querem trabalhar com negócios que demonstram ser sustentáveis. Portanto, deixou de ser algo que era bonito fazer, desculpem-me a simplificação, para algo que é fundamental fazer para o sucesso do negócio. E a tecnologia e esta disrupção está ao serviço de todas estas capacidades que devem ser desenvolvidas para ser alguém que maximiza o valor de transformação, criar novos negócios, nova relação com o cliente, nova oferta, novo modelo operativo com este tipo de tecnologias. Avaliamos estas capacidades para
as empresas que vos referimos, portanto, para as 900 empresas, e as conclusões, eu diria que há good news and bad news. Como sempre na vida é preciso sempre ver um copo meio cheio e um copo meio vazio. Isto é um ciclo de vida um bocadinho do que se pretende ser a transformação digital do negócio, das empresas, do modelo operativo, potenciando novas tecnologias. E pode ser caracterizado da seguinte forma. Empresas que não começaram a fazer nada, eu acho que hoje em dia, felizmente, isto não acontece. Empresas que estão ainda a fazer provas de conceito, a testar ideias, a ver se até que ponto é que elas têm ou não têm valor. Empresas que já conseguiram evoluir para pilotos, portanto, um bocadinho mais sofisticados, que já dá para testar, se calhar, com algum tipo de feedback, com algum grupo conjunto de clientes, que depois de algum filtro do feedback que tem valor, escalam e começam a ser implementadas na organização, mas ainda de uma forma relativamente limitada, tais pilotos, e a partir daí conseguir escalar essas soluções a toda a organização, seja na relação com os clientes, seja no call center, seja nas lojas, seja na oferta que se coloca, nas relações de marketing, nos processos internos como eu opero, escalar a toda a empresa, a toda a organização, porque aí sim começa-se a retirar valor em larga escala e, porque acreditamos muito, acompanhado também, portanto, escalar as soluções e acompanhado da mudança de trabalho das organizações para serem muito mais ágeis e flexíveis, que é muito mais adequado ao mundo em que nós vivemos. Esta é a escala. Eles responderam àqueles 7 atributos que são divididos em 48 elementos e, basicamente, a classificação não começar a 0%, 10% proof of concept, 30% em piloto, 60% já algum tipo de implementação não global e 100% full deployment com a transformação do método de trabalho da organização. O que é que nós vemos? Estamos ainda... Houve uma evolução positiva, esta parte do Good News. O último estudo demonstra que estávamos já com o desafio do scale-up e continua a ser, mas com uma evolução positiva. Ou seja, em síntese, as empresas estão a conseguir originar ideias, perceber onde é que se podem criar algum valor, fazer MVPs, desistir dos que não têm sucesso, apostar naqueles que têm sucesso, a tentar escalá-los, mas têm muita dificuldade de passar do âmbito mais controlado, se quisermos, para um âmbito global, cross toda a empresa, cross todo o negócio, onde o valor é maximizado. E é aqui que o esforço tem que estar, talvez também porque essa capacidade de escalar não é dissociável da necessidade de transformar a forma como a organização trabalha e captura o valor destas mesmas soluções. Portanto, estamos a meio. É evidente que há empresas que estão mais à frente, outras mais atrás. Em geral, podemos concluir que estamos a meio do processo, ainda há trabalho a fazer e que o futuro próximo, também um pouco como o desafio, é conseguir desbloquear esta dificuldade de escalar e ter uma visão holística de transformação da forma como a organização trabalha de forma mais ágil. Portanto, esta é a maturidade que temos. Houve uma evolução. A evolução é importante, mas a verdade ainda não estamos a conseguir, em geral, numa média, a chegar ao máximo do valor que se pode gerar, que é soluções escaláveis em todo o negócio e com que isso seja um dinamizador de transformar como é que as organizações funcionam de uma forma mais ágil e menos hierarquizada, que é muito o paradigma tradicional. Primeira conclusão. Segundo tema. Como é que se está a investir? Onde é que se está a investir? E daqui saiu um tema, acho, também do survey muito interessante. Tipicamente, nós víamos antes, há um investimento, efetivamente, muito grande em digital, em ter arquiteturas digitais que potenciem o desenvolvimento de soluções, muito potenciado na cloud, que é, por definição, onde estão grandes inovações tecnológicas, como, por exemplo, data lakes, artificial intelligence, que permitem perfeitamente ir para outro nível de sofisticação e depois montar soluções digitais sobre essas enablers. Muita parte também da automação sobre os processos, que cria efetivamente muito valor. Apenas há quem considere isto como um tema digital, há quem não considere, enfim, é um tema muito lógico, mas também muito foco em investir em ter processos sustentáveis, processos que, de facto, na forma como são repensados com tecnologia, procuram ter o mínimo impacto no ambiente e contribuir para o objetivo net zero das organizações. E vejam, muito interessante, no valor que se espera, em linha com isto, no passado víamos muito esta vertente, aumentar vendas e reduzir custos.
Hoje vemos dois temas muito importantes complementares que aparecem como objetivo. Criar mais bem-estar às pessoas. Enfim, não é preciso falar muito sobre o quanto a saúde mental hoje é uma preocupação para todos os gestores e líderes, e se não for, é porque não estão a perceber, acho eu, o filme. Estamos realmente perante uma situação complexa a esse nível, por vários motivos, pelos motivos das crises, pela pandemia, enfim, e se não cuidamos das pessoas, esse tema, perdemos talento, e perder talento nos dias que correm é dramático porque há uma escassez de talento. Portanto, muito foco em criar, com a transformação digital, uma experiência de trabalho muito mais atrativa, que as pessoas se sintam melhor, e também a tal preocupação de, ao repensar os processos, coisas muito simples, como posso usar uma frota elétrica quando tenho que ir ao terreno, tenho que ir sempre ao terreno, posso fazer coisas digitalmente que me evitam emissões de carbono, estou a usar energia renovável, assim, só para ter coisas muito óbvias, isto vai muito mais para além disso, estou a imprimir papel, não estou a imprimir papel, quer dizer, you name it, podemos aqui ir em larga escala. E este tema está a aparecer, e em boa verdade eu acho que, uma vez só ressalvando, não é só porque é um desígnio global de todas as organizações, mas porque se não o fizerem, o talento, os investidores e os clientes a prazo vão nos castigar e que vai acabar por ter impacto naquilo que é o PNL mais direto, que é as vendas e os custos. Portanto, interessante, pareceu-me interessante esta evolução de Planet, Profit and People, muito, muito claro no valor que se pretende gerar. Quando olhamos para este framework e vemos o nível de investimento que estamos a falar, para conseguir realmente capturar o valor, vemos que o nível de investimento neste universo, nesta amostra grande que tivemos, é muito relevante. Para ter uma ideia, o nível médio de investimento das empresas que foram envolvidas é cerca de 3,7% em soluções digitais de automação e de repensar processos para que sejam mais sustentáveis. 3,7% do total de vendas, média, quer dizer que há outras que reforçam mais, outras poderão estar um bocadinho menos, mas eu acho que isto claramente demonstra que é um investimento muito relevante e, como tal, fundamental que tenha retorno. Porque, sinceramente, o risco aqui é fazer um conjunto de investimentos e depois, no final do dia, que é bastante expressivo, e não ter retorno. E o retorno aqui podem-se ver aquilo que as empresas esperam. Aqui sim, isto poder-se dizer que já é mais factual. Aqui é uma expectativa que as empresas têm do survey, num prazo de 2 a 5 anos, mais no curto prazo e médio prazo, duplicar as margens que têm no seu negócio, pelo que falámos, pela redução de custos, pelo aumento de vendas, por ter o melhor talento que faz a diferença e por termos a capacidade de atrair talento, investidores, parceiros, etc., por sermos uma empresa sustentável. Portanto, claramente, investimento relevante, expectativa de retorno. Para que este retorno apareça, e passo ao último tema, é o que é necessário fazer para ter sucesso. E também, com base no survey, há alguns temas que surgiram muito claros e que podem ser food for thought para o nosso painel de discussão. A primeira fez uma comparação que foi o nível de maturidade das empresas naquelas características e os resultados económicos que estão a atingir. E então o que é que acontece? Os líderes, tipicamente, investem muito mais em skilling das pessoas do que os estão atrás. Então, naquela curva de evolução de maturidade, os líderes, uma das coisas que se demonstra por inflação é que investem muito mais. E uma coisa muito importante, que eu acho que é curioso que saiu, é que investem muito mais nas pessoas que operam, mas investem muito mais na liderança. Muitas vezes nós achamos que a liderança, porque talvez tenha mais qualificações de base, ou teoricamente vai mais conferências e deve estar mais atualizada, conhece a oportunidade, e isso não é assim. E, sinceramente, para que as pessoas acreditem na oportunidade, têm que ter a preparação, mas têm que ter os exemplos que vêm de cima de pessoas que explicam, que dão coaching, que orientam sobre a importância que esta transformação tem. Portanto, claramente vem a diferença que há entre o investimento a 2 níveis, entre empresas líderes e empresas que estão followers. E depois outros 2 temas que eu achei muito, muito interessante também. Primeiro, isto não é tecnologia. A tecnologia é um enabler para transformar, e eu gosto sempre de simplificar nestas 3 vertentes. Inventar novos negócios, inventar novos produtos e serviços e experiências para os clientes do meu negócio, se fizermos mais tradicional, e transformar drasticamente a forma como eu opero interno naquelas vertentes que nós todas cobrimos como exemplificação.
Ora, isto, se não é entendido como uma oportunidade única de transformar a empresa e os negócios, isso é uma coisa mais operacional, não vai ter o impacto que se esperava. As empresas que têm tido mais sucesso são aquelas que este tema está na agenda do board, do Executive Board. Está na agenda do Executive Board porque acreditam no valor e porque dão sponsorship efetivo e colocam sempre na agenda estratégica este tema para discussão, para comunicação, para ponto de situação. Vejam bem a diferença também a este nível. E, muito importante, talvez o tema que eu pessoalmente acho mais importante, eu vejo muitas empresas em Portugal e internacionalmente também muito orgulhosas em que fizeram muitos MVPs e escalaram algumas soluções. E quando eu pergunto assim, ok, e o valor que geraram? E normalmente há silêncio na sala, não é? O shift não pode ser quando eu faço muitos MVPs e quando os Proof of Concepts e depois quando é que eu escalo. O shift tem que ser o valor que eu criei naquelas alavancas. E as grandes organizações que têm sucesso são aquelas que vêm quase isso como um business plan de transformação digital, em que há áreas de atuação, naquelas vertentes, há ideias de base que com agilidade e em função do feedback vão sendo ajustadas. Isto não é um plano clássico que está definido em 3 anos e vamos lá executá-lo. Isto tem que ser permanentemente seguido, medido o feedback dos clientes, internos e externos, do sucesso e ir ajustando, mas sempre com o objetivo de medir o que está a conseguir indicar em termos de valor. Nem sempre é fácil medir o valor, verdade. Mas é assim, se não o fizermos, não somos capazes de medir o que fizemos. E há uma expressão na Accenture que é you get what you measure. Se nós não medimos, não vamos atingir nada, porque não sabemos o que é que conseguimos. Quem são as entidades que medem o valor de uma forma holística, não iniciativa a iniciativa, ou mais tática, mas de uma forma global, são aquelas que estão realmente a conseguir tirar mais proveito desta transformação, que, by the way, está relacionada muito com este sponsorship de alto nível do Executive Team. Portanto, eu diria que, em síntese, primeira componente, há uma evolução no nível de maturidade das organizações em conseguir tirar partido das novas tecnologias disruptivas para reinventar negócios, criar novas experiências, novos produtos e serviços, transformar o modelo operativo, porque isto não é um tema tecnológico, mas ainda há muita dificuldade em passar de uma coisa mais isolada numa determinada área, um determinado departamento, ou o que for, para toda a organização, para todo o negócio. E com isso, e aproveitando, digamos, a filosofia do que é o desenvolvimento das novas tecnologias em termos de sistemas de informação, extravasar isso para a lógica de como opera uma empresa, com grupos organizados por produtos, de uma forma ágil, trabalho em sprints, aprendizagem contínua, equipa multidisciplinar, delegar decisão às pessoas, avaliá-las pelos resultados que conseguem. Portanto, isto é muito mais que um tema tecnológico. 2, portanto, temos que conseguir passar esta curva para lá chegar. Talvez no desafio que foi colocado, o futuro tem que estar muito focado aqui, mas o futuro é já amanhã e, em alguns casos, já existe hoje. Acho que é preciso ser claro. Depois, muito interessante, para além do impacto económico puro e duro do PNL, a importância das pessoas, ter uma boa experiência de trabalho, poder estar em casa quando podem estar em casa, vir ao escritório quando estão no escritório, ter um empowerment tecnológico, quem vai a uma central a fazer uma intervenção, ter realidade estendida, realidade virtual, procedimentos online, automação que permite ser muito mais eficaz naquilo que faz e, portanto, sentir que a sua vida é mais fácil e é mais interessante. E também operações sustentáveis, porque é um desígnio que as empresas não podem estar de fora. Não é só porque é bem fazer, porque é bem fazer. Este mundo precisa. Estamos com um problema, já subimos 1,2 graus face à era pré-industrial e quase ninguém acredita que fiquemos nos 2 graus. E isto é dramático, como nós sabemos, para o que pode ser o planeta. E, portanto, não é só bem, é que se não o fizermos, as empresas não vão ter investidores, talento e cliente. E isso indiretamente vai afetá-las também no bottom line. E quando fazer bem, a necessidade de fazer-se junto, a magia claramente acontece. E, finalmente, aquelas que têm conseguido, o investimento é relevante, portanto, é preciso correr algum risco, não basta. Este tipo de resultados não se conseguem com investimentos de pequena dimensão, tem que haver um forte escrutínio e ambição dos resultados que vou ter, e isso requer um conjunto de fatores de sucesso
para conseguir concretizar esses mesmos resultados, que passam por apostar nas pessoas, nos vários níveis de responsabilidades, ser um tema da agenda estratégica que faz parte do plano de negócios apresentado ao mercado e que é seguido, e é seguido no modo que não daquilo que é o wishful thinking, de, teoricamente pode ser este resultado, mas o resultado que efetivamente se conseguiu concretizar e com isso melhorar a performance das empresas. É tudo. Muito obrigado.